Olá, gente. Meu nome é Lauriston Soares, eu sou criador do canal Biologia e etc., onde eu discuto muito sobre ciência, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais. Só que para o tema do vídeo de hoje, eu decidi ser diferente. Eu decidi falar um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica. Eu me formei em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual da Paraíba, o que me fez biólogo. Eu peguei um pouquinho ainda do período da pandemia, né? Tive algumas disciplinas e algumas aulas que foram discutidas através da internet, né? De maneira online. E eu acho que eu acabei me desbruçando um pouquinho nesse quesito da pandemia, onde eu estudava muito, eu produzia muito artigo, eu ficava numa eminência de estar sempre ali numa produtividade muito alta, lendo muitos livros, porque eu acreditava que a pandemia só ia durar algumas semanas, né? E essas semanas foram se passando, meses foram se passando, e foi aí onde eu me dei conta que a pandemia ia durar mais tempo do que eu imaginava. Mas sem tantas delongas, eu me formei como biólogo, né? Eu me formei na parte da licenciatura, e aí eu tenho até alguns vídeos que falam sobre a diferença entre o bacharelado e a licenciatura, né? A princípio, na minha época da formação, eu queria muito fazer a complementação para o bacharelado, porque um licenciando, após a sua conclusão, ele pode pegar as matérias complementares para ter os dois títulos, tanto de licenciatura como de bacharelado. Só que depois que eu me formei, eu meio que desisti dessa ideia para me direcionar para outros caminhos. Então, durante a minha formação acadêmica, eu participei de vários projetos de extensão, vários projetos de iniciação científica, inclusive monitoria. E quando eu falo sobre esse tópico da monitoria, é muito importante destacar, porque foi através da monitoria que me despertou o desejo de fato em ser professor de anatomia, né? Eu vou contar um pouco dessa história um pouco mais para frente, no que sobre a vertente da anatomia para mim. Mas durante a minha graduação eu fui bolsista de um projeto de extensão, onde eu dava aulas no Museu de Ciência e Tecnologia, onde alguns alunos de escolas municipais vinham para esse museu e eu tinha como finalidade mostrar algumas peças da parte da biologia, né, fazer alguns experimentos com esses alunos para trazer entusiasmo na ciência para esses estudantes de escolas, né? Então, eu fui bolsista durante 3 anos nesse projeto. Participei desse projeto com muito amor e muito carinho. Me ajudou muito, porque eu era bolsista, né? E a gente sabe que um estudante sendo bolsista é outro nível de estudante, né? Não para comprar qualquer coisa, mas para se manter de fato na faculdade, né? Fazer uma faculdade não é fácil. Fazer uma faculdade onde você não trabalha e não tem fins lucrativos não é fácil. Então, quando a gente está numa vertente onde a gente é estudante e bolsista, muda muito o estilo de vida daquele aluno, né? É um aluno que pode se desbruçar em almoçar entre uma aula e outra, né? Muitos estudantes sabem do que eu estou falando. É um aluno que pode se dar o luxo de meios de transporte diversificados e dentre outros, né? Ser bolsista não é para o aluno luxar, na verdade é um incentivo à ciência para esse estudante, para que ele, inclusive, utilize de novos meios para conseguir alavancar o próprio projeto que ele está participando, né? Então, é um meio de incentivo bastante importante que a gente deve valorizar bastante. Então, o que é que eu queria dizer? Através desse projeto de extensão que eu participei, alinhado a isso, na verdade, eu participava de projetos de iniciação científica. Eu acho que eu participei de uns 2 projetos de iniciação científica, onde eu participei de 2 laboratórios, onde eu desenvolvia pesquisas científicas, onde eu avaliava ali a qualidade de água, eu trabalhava com peixes. Olha só, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque hoje eu sou professor de anatomia humana. Eu trabalhava com peixes, eu fazia avaliação do conteúdo estomacal desses peixes, porque através dessa avaliação do conteúdo estomacal dos peixes, eu conseguia avaliar como esse rio, como esse reservatório de água se encontrava em meios aos seus poluentes, em meios, enfim. Esses peixes, eles poderiam me fornecer informações como bioindicadores de qualidade de água, entende? Então, eu participei desse projeto com muita garra.
Só que aí veio a pandemia e eu pude perceber e concretizar e enfatizar a idealização que, de fato, aquilo não era a área que eu gostaria de seguir, né? Até que eu ouvi uma colega minha, quando a gente estava fazendo as fotos da formatura, uma colega minha chegou para mim e disse que eu não era da ecologia, que eu não gostava de ecologia e não sabia o porquê que eu estava produzindo um TCC na área de ecologia. E foi bem engraçado porque essa frase, por mais singela que tenha sido, ela teve um impacto bastante importante para mim. E foi um divisor de águas. Foi aí que eu me dei conta daquilo que eu estava fazendo e decidi, de fato, me aprofundar em anatomia humana, onde eu iria desenvolver um TCC dentro da área de anatomia humana, né? Eu tive uma conversa franca com meu orientador na época e busquei uma outra orientação de um professor que era da área da anatomia humana para que pudesse me orientar a concretizar esse sonho, em desenvolver de fato um TCC dentro da área da anatomia humana. Eu posso falar um pouquinho sobre o meu TCC nos próximos vídeos, porque o vídeo aqui é para falar sobre minha trajetória acadêmica. A partir do quarto período, eu comecei a publicar vários artigos. Publiquei, participei de projetos de monitoria desses próprios congressos, né? Porque através das monitorias dos congressos, eu poderia ter um contato melhor com o próprio congresso, né? E sempre que eu ia para um congresso, eu publicava pelo menos 2 artigos. Por quê? Porque eu queria que ficasse bem pago aquele congresso, né? Um congresso é caro, gente, então tinha que fazer valer a pena. Então eu acabava publicando 2, 3, assim, no máximo, que era o máximo que eu, na minha cabeça, dos seus 20 anos de idade, conseguiria fazer, né? Até porque eu estava ainda imersa em uma situação que eu estava aprendendo a produzir artigos. Então, eu publiquei muitos trabalhos no decorrer dessa época. Publiquei muitos trabalhos. E, francamente, eu tinha uma certa competitividade com os meus colegas de turma. Eu competia muito por nota, por trabalhos, principalmente por trabalhos acadêmicos em participações de congresso. Eu acabava que era bastante competidor. E eu digo, por experiência própria, que essa situação de estar competindo não é uma situação agradável. Por quê? Porque depois você percebe que, na verdade, você não construiu laços de amizades fidedignos, mas você construiu competidores que vão ficar com você no viés de estar competindo. Não são amizades que são concretizadas. Então, eu tenho minhas amizades da graduação, guardo no meu coração muito, mas tem algumas pessoas que são bem especiais, que eu guardo muito no meu coração, mas essa competitividade que tinha bastante eficácia não era tão interessante assim, né? Não é interessante. Na verdade, a gente ser estudante e estar competindo com os outros estudantes que são da mesma turma, né? E isso acontece com bastante frequência, pelo que eu posso perceber, né? Porque hoje eu me tornei professor. Então, participei desses projetos de iniciação científica, onde eu olhava ali, observava no microscópio o conteúdo estomacal dos peixes, né? Eu tinha toda uma técnica, colocava glugol, que é um material que colocava um pigmento ali, um pouco rosa, e aí, consequentemente, eu conseguia visualizar melhor as estruturas que estavam ali adentro do material estomacal do peixe. Eu depois contava, né? Contava as espécimes de zooplâncton, de fitoplâncton que estavam por lá. E através disso eu iria trazer dados suficientes para conseguir avaliar a qualidade de água daquele reservatório, né? Então, dos projetos de extensão que eu participei, foram alguns voltados para a área de educação. Participei também de projetos de extensão que estavam voltados a práticas em escolas, ir diretamente à escola. Esse era diferente do museu. Eu ia para a escola, era um outro projeto. Eu ia para a escola para mostrar um pouco sobre educação ambiental, mostrar um pouco sobre zoologia, né? Porque o meu curso era biologia, então eu tinha essa vertente um pouco mais voltada para a zoologia. E diga-se de passagem, eu amava biologia marinha. Eu amava, amava, amava biologia marinha. Então, eu quase me tornei biólogo marinho, né? Eu tive uma fase que eu comprei, inclusive, alguns livros de zoologia, de biologia marinha,
que eu me desbruçava em ler, principalmente nos horários vagos que eu tinha. Eu lia aqueles livros e eu adorava a Água Viva. Por quê? Porque a Água Viva, para mim, ela é um ser muito curioso. A água viva, né, ela tem células totipotentes, que essas células totipotentes fazem com que a água viva ela consiga regenerar um membro perdido, né? Então, ela tem essa capacidade de multiplicação celular e aí, consequentemente, ela pode regenerar. E na época, o que é que eu pensava? Poxa, eu posso pesquisar algo sobre isso, pesquisar a eficácia dessas células totipotentes e como elas funcionam, e através disso manipular essas células totipotentes para que pudesse ter um benefício para o ser humano, né? Para que o ser humano ele pudesse ali regenerar membros perdidos, enfim, através da utilização dessas células totipotentes oriundas dessa água viva. Então, a água viva para mim naquela época era um ser muito peculiar, né? Inclusive, existem vários outros animais que têm essas células totipotentes regenerativas, como os crustáceos. Os crustáceos, eles têm essa regeneração, né? Quando eles perdem ali algum membro perdido, na próxima equidíase. O que é uma equidíase? Na próxima troca de pele, né? Que eu vou falar assim no popular. Eles voltam a ter aquele membro perdido graças a essas células totipotentes que ficam oriundos ali no seu sistema corpóreo. Então, é um tema bastante interessante, mas é muito dificultoso a gente conseguir desenvolver pesquisas voltadas para isso. Porque as pesquisas que devem ser financiadas, e as pesquisas que devem ser financiadas têm que ter um laboratório, que esse laboratório tem que ter equipamento e pessoas que vão ter ali estudos suficientes para conseguir colocar esse projeto para frente, né? Mas é um tema bastante interessante para ser discutido. Então, voltando a falar sobre esses projetos de extensão que eu participava, eu fiz inúmeros. Fiz também alguns projetos de extensão voltado a desenvolver jogos educativos através de software, só que daí a gente tinha ali uma associação com o pessoal de computação da UFCG, e ali eles desenvolviam toda a parte, né, que a gente não tem conhecimento sobre esses meios tecnológicos, e ali a gente entrava com a parte mais do conhecimento, de metodologias ativas que podem ser desenvolvidas, e foi através disso até mesmo que eu publiquei um trabalho sobre metodologias científicas no ensino e aprendizagem do ensino superior, né, principalmente voltado ali para a anatomia humana, que inclusive eu aplico isso em sala de aula. Eu acredito que o sistema muscular, né, falando um pouco sobre a anatomia humana, é um sistema muito difícil de ser compreendido, porque os músculos eles possuem ali suas origens, suas inserções, suas vascularizações, suas inervações. Então, eu acredito que durante um único período é muito difícil o aluno aprender. Então, hoje em dia, eu aplico uma metodologia um pouco diferenciada, onde os meus alunos eles produzem modelos didáticos através de massinha de modelar sobre os músculos. Eu acredito fortemente que o aprendizado dessa forma lúdica fica um pouco mais fixa, fica bem melhor de ser aprendida do que, de fato, pegar os cadernos e tentar memorizar todos esses músculos e, consequentemente, suas origens, suas inserções, suas inervações, suas vascularizações, enfim. Eu já pensava sobre isso dentro da minha graduação. Quando eu me tornasse professor, eu iria fazer isso. Então, participei de todos esses projetos de extensão, de iniciação científica, fui um bom aluno, né? Eu estudava muito. Eu não tinha dinheiro para comprar tablet na época, então eu copiava tudo na íntegra. Minha mão cansava, mas eu copiava. E tinha um vício muito grande de assistir videoaula. Eu tinha um vício de assistir videoaula. Era constante para fazer os meus resumos, que eram resumos feitos através de folhas de papel de ofício, e eu comprava várias canetas coloridas. Caneta vermelha, geralmente eu usava para destacar algum título. Eu usava também, muitas coisas eu usava para fazer esses resumos. Eu adorava fazer esses resumos porque muitos colegas da minha turma queriam os meus resumos, mas como eu era muito competitivo, eu não cedia esses resumos. Uma vez ou outra que eu dava para fazer xerox, mas era muito difícil. E aí, finalmente, na parte que eu me formei dentro de um período pandêmico, né? Então, um período pandêmico que não existia concurso,
ou pelo menos eu não estava tendo conhecimento naquela época que estava tendo algum tipo de concurso, até porque, né, era a pandemia do Covid-19, então as pessoas elas não poderiam ficar reunidas numa mesma sala por um longo período de tempo, né, para evitar a contaminação e propagação do vírus. Então não tinha concurso e as oportunidades que estavam me surgindo eram, assim, não vou mentir, existiam muitas oportunidades, mas as oportunidades eram para pagar pouco. E eu acredito que, diante de toda essa minha infraestrutura intelectual que eu tive durante a graduação, em ser bolsista, em ser monitor de anatomia humana, em ter tido participação de projetos científicos, eu acredito que ganhar R$ 10 a hora não era um valor interessante para ser recebido, entende? Eu acredito que muitos de vocês entendem do que eu estou falando. Você imagina você ganhar R$ 10 a hora é pouco. E dentro do período da pandemia, as aulas elas eram reduzidas, né, pela metade. Então você pega R$ 10 e divide por 2, né? Então essas eram as oportunidades que estavam me surgindo na época. Me lembro que foi um período muito frustrante para mim, porque eu imaginava assim, poxa, como é que eu me formei, me graduei, comecei a fazer uma especialização em hematologia laboratorial e as oportunidades que estão surgindo são essas, né? E em um próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre as áreas de atuação do biólogo, né? Porque não é só essa voltada aí para dar aula, para ser professor. Tem outras áreas também, mas que acaba aqui competindo com outros profissionais, como farmacêutico. Quando um biólogo vai trabalhar dentro de um laboratório de análises clínicas, infelizmente também tem outros profissionais que exercem a mesma função, como um farmacêutico, como um técnico de laboratório, como um biomédico, né? Então são muitas profissões que podem exercer a mesma coisa e pelo que eu pude observar dentro da redondeza que eu estou inserido, a preferência é pela contratação de farmacêuticos e biomédicos para estarem inseridos nesse mercado de trabalho voltado para o laboratório de análises clínicas, né? Então, quando eu me formei, eu ainda passei uma semana, né? Uma semana sem fazer nada. E aí eu pude perceber que existia um edital. Nossa, e esse edital ele foi o divisor de águas para mim. Porque esse edital desse concurso era para fazer a prova de maneira online. Era para fazer a prova online. Já pensou fazer a prova online, um concurso online? Não era para fazer questões. Não, era uma prova oral. Você tinha que ligar a sua câmera, seu microfone, e, consequentemente, você dá uma aula dentro de 30 minutos, onde existiria uma banca constituída por 3 professores para avaliar a sua aula. Eu não pensei 2 vezes, já que esse processo seletivo, ele iria basicamente ser um divisor de águas na minha vida e eu não estava pensando que eu iria passar, não. Levando em consideração que eu era um recém-formado na época, eu não tinha experiência e existiam pessoas com mestrado e doutorado que poderiam, dentro da prova de títulos, né, porque no edital tem essas classificações. Tem uma prova normal que você faz e a prova de títulos que ela é classificatória. Então, na prova de títulos, certamente eu iria muito para baixo, porque existiam pessoas com mestrado e doutorado que certamente iriam ir na minha frente, né? Mas eu fiz esse edital mesmo assim, né? Coloquei meu jalequinho, sentei na cadeira e o tema foi sorteado. O tema da minha aula do concurso foi neurogênese. Eu iria ter que falar sobre o processo de formação do cérebro. E eu fiz essa aula. Eu fiz como se eu estivesse fazendo uma monitoria convencional que eu fazia anteriormente, né? E eu fiz essa aula, montei a aula e finalmente eu fui apresentar no meu antigo computadorzinho que não tinha microfone e nem tinha câmera. Eu usei toda uma gambiarra, né? Eu usei meu celular como uma forma de câmera e áudio. E o meu computador eu utilizei para ser o passador de slides, né? Para ficar projetando a minha tela e, consequentemente, passar os slides. Então, fiz esse concurso
e passei. Eu nunca imaginei que eu iria passar. Nunca, 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 nunca. Isso foi um divisor de águas porque eu acabei me desvinculando das escolas que eu estava dando aula de maneira particular, que estavam me pagando muito pouco e até mesmo atrasado. E, consequentemente, mudou a minha vida, mudou a minha vida. Eu comecei a dar aula no ensino superior, inclusive na mesma instituição que eu me formei. Isso foi para mim gratificante e, ao mesmo tempo, ali é um misto de emoções que eu posso descrever. Então, consequentemente, eu iniciei as minhas atividades logo no ano posterior, né? Eu me formei em meados de agosto de 2021 e, consequentemente, em janeiro de 2022 eu já estava como professor de anatomia humana, né? E o quanto é gratificante eu ter tido a monitoria de anatomia humana e eu ter voltado para a instituição pela qual me formou e ali começar a ser professor de anatomia humana. Diga-se de passagem, eu posso dizer que foi um desafio, né? Porque ali eu estava formando futuros profissionais, como cirurgiões dentistas, farmacêuticos, enfermeiros. Era uma outra situação, mas ao mesmo tempo eu senti um certo conforto. Na verdade, muito conforto, porque eu estava na mesma instituição que eu me formei. Eu sabia de tudo, sabia quem era quem, eu sabia como é que funcionava o portal. Então, eu confesso que eu não tive dificuldade alguma para esse tipo de situação. A dificuldade, na verdade, que eu posso ter encontrado foi em montar aulas constantes. Montar aulas sobre o sistema esquelético, montar aulas sobre o sistema urinário e essas constâncias de montar aulas, né? Ler o livro e montar essas aulas de maneira muito fidedigna. E foi quando eu pude entender que eu tinha que aprender muito mais anatomia humana do que eu poderia entender, né? Na época eu pensava que eu sabia muito sobre anatomia humana, porque de fato eu já tinha uns 2 anos de monitoria de anatomia, então eu imaginava que eu sabia de tudo, de cor e salteado, mas na verdade não, existe um mundo que pode ser descrito através de anatomia humana, é um mundo, né? Que eu não sabia de qual salteado do livro, então eu tive que montar as aulas conforme o livro estava descrevendo, né? Então, para mim foi desafiador apenas nesse sentido, mas eu sou muito grata a essa oportunidade que Deus me deu, né? Que foi um divisor de águas, e através disso, eu posso falar até mesmo em outro vídeo, eu decidi cursar uma segunda graduação, que foi em odontologia. Hoje eu sou estudante de odontologia. Talvez no futuro eu vou estar vendo esse vídeo e talvez eu já esteja formado em odontologia, mas nessa época eu entrei em odontologia não porque eu estava tão frustrado assim na biologia, mas porque sempre foi o meu sonho ser dentista. Sempre foi o meu sonho. Eu poderia ter muito bem ter feito mestrado e doutorado na área de biologia, inclusive entrei, né? Entrei no mestrado de ciências farmacêuticas, mas eu pude perceber que, na verdade, eu quero mesmo terminar o curso de odontologia e já estava uma rotina um pouco cansativa, ser professor, ser aluno e fazer um mestrado, né? Porque através dessa oportunidade que a UEPB me deu, eu fui chamado para vários momentos, para várias instituições para dar aula de anatomia humana, né? Então a coisa foi desenrolando, né? Então esse vídeo é justamente para falar para vocês que por mais que aquele momento que você esteja inserido, que é de recém-formado, esse ambiente que você esteja inserido seja um ambiente um pouco desafiador e até mesmo um pouco frustrante, a sua oportunidade vai chegar, né? Basta também você mexer ali, se sacudir, né, para ir atrás do seu sonho. Mas possa ser que a oportunidade não aconteça agora, mas irá acontecer, irá acontecer. Pode aparecer por mais que apareça uma coisinha que pague pouco para você, mas você vá para que as pessoas lhe conheçam, saibam que você está formado, saibam que você já é um profissional formado, saibam das suas habilidades, enfim, agarrem as oportunidades que surjam na vida de vocês, por mais que seja uma oportunidade que você nesse momento julgue como uma oportunidade ruim, né? E na minha época eu julgava como uma oportunidade ruim, mas eu agarrei aquela oportunidade de estar dando aula em instituições privadas que me pagavam pouco, né? E eu posso até gravar um vídeo falando sobre isso, mas são instituições que, enfim, né? Não vou me adentrar tanto, mas que vocês agarrem todas as oportunidades que surjam na vida de vocês,
certo? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo, né, sobre a minha trajetória acadêmica, sobre o que aconteceu na minha vida nos últimos anos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês deixem o seu like aqui, compartilhem com o pessoal que está precisando desse tipo de apoio e incentivo, né, para agarrar essas oportunidades que surjam. E deixem nos comentários aqui o que é que vocês querem falar sobre, compartilhar comigo algum tipo de experiência de vocês, certo? Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para receber as próximas notificações dos próximos vídeos. E até isso, até mais!